Salve, salve, meu povo! Estamos vivendo a alegria da Páscoa. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Neste quarto domingo da Páscoa, eu tenho a alegria de dividir essa roda de conversa com a companheira Nancy Cardoso. Nancy, seja muito bem-vinda. Oi, Darlan, uma alegria estar aqui com você e conversando com toda a gente do Evangelho para Além dos Tempos. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor. Como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Maravilha! A gente lembra, pessoal, que essa roda de conversa é transmitida por 5 canais atualmente. A TV Causas da Vida, o canal do nosso companheiro Frei Vander, do Marcelo Barros, do Zé Vicente, e também recentemente chegou nessa parceria o canal Conversas de Paz e Esperança do nosso companheiro Daniel Higino. Por isso, curta, comente, compartilhe, mande para aquele seu amigo, sua amiga, que vai gostar e se alegrar com a partilha, com a ótica diferente do Evangelho de cada semana. Neste quarto domingo da Páscoa, o Evangelho para Além dos Tempos reflete a passagem deste final de semana, que é João 10, versículos de 27 a 30. Nancy, um evangelho curtinho, né? Qual é a chave de leitura? Qual é aquele resumo, aquela prévia que a gente sempre faz do evangelho de cada semana? Esses versículos, eles seguem a conversa do capítulo 10. Como a gente já ouviu com outros companheiros aqui na nossa conversa, o capítulo 10 é um capítulo de muita tensão e de conflito, em que Jesus se estranha e Jesus tem conversas muito difíceis com lideranças religiosas do seu tempo. Inclusive, vão chegar a dizer que Jesus tem demônio, porque Jesus propõe essa proximidade, né, do filho com o pai, do pastor e suas ovelhas. E vai usar essa imagem do pastor na relação com as ovelhas para dizer dos pastores que vêm para roubar e para matar. E isso não vai agradar nada a essas lideranças religiosas de seu tempo, que entendem do que Jesus está falando, né? Jesus está falando desse tipo de liderança, desse tipo de presença, e como entender a comunidade do Evangelho e a relação com Deus. Esse texto, ele não tem o conflito aberto, mas a gente precisa desse contexto do conflito aberto. Jesus vai retomar a imagem do pastor e das ovelhas, e vai dizer, eu dou a vida. A diferença de Jesus para os falsos pastores, né, é que o pastor, o bom pastor, dá a vida por suas ovelhas. Vai trabalhar essa imagem muito bonita, muito dos sentidos. As ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Então, essa proximidade, essa cumplicidade, né, que desmascara os falsos pastores, né, e que junta o rebanho, né, que faz com que todos encontrem a vida plena, a vida eterna. Então, é um texto, esses 3 versículos é sobre essa sensibilidade de reconhecer a voz do pastor. E mais que reconhecer a voz, reconhecer e se mover, se juntar como rebanho. Não numa relação paternalista, né? O pastor e o rebanho. Eu acho que aqui não é uma imagem muito diferente para nós. Então, mas a gente deve pensar mais essa ideia de companheirismo, do pastor que dá vida pelas ovelhas e que elas fiquem inteiras, vivas, que elas tenham caminho diante de si, que elas possam seguir, né? E Jesus termina dizendo, eu e o Pai somos um. E, de novo, Jesus afirma isso, o totalmente divino no totalmente
humano. Na comunidade que ouve a voz, interpreta e se põe em movimento, a gente se faz comunidade do Evangelho. Maravilha, Nancy. Excelente chave de leitura. E aí, pegando algo que você já trouxe, né, sobre essas vozes, sobre essa confusão, trazendo já para esse contexto atual. E aí eu te perguntaria, que vozes, né, que vozerio a gente escuta hoje nessa confusão que existe atualmente de projetos cristãos que me dá a sensação que se amontoam. A gente tem aí muita gente com a mídia a seu dispor. Como que a gente pode se posicionar? Como que a gente deve se posicionar? Pois é, no tempo de Jesus também tinha esse vozerio, né? Porque você tinha os romanos, você tinha os saduceus, você tinha os fariseus, você tinha os essênios. A mensagem de Jesus era uma entre muitas, né? E daí e muita gente não entendia a proposta de Jesus. Então, no tempo de Jesus também foi importante criar essa sensibilidade para ouvir a palavra, para discernir, né? E nós, no tempo que nós estamos vivendo, né, potencializado pelas mídias, a gente tem fundamentalista, a gente tem racista, a gente tem gente sexista contra as mulheres, a gente tem gente contra as comunidades LGBT, e tudo em nome do Evangelho de Jesus. Então, está muito difícil da gente escutar a voz, né? Por causa desse burburinho que acontece hoje no nosso tempo. E música, e show, e gospel, e carismático, é muita informação. Eu acho que no meio desse vozerio, e o que Jesus propõe, né, é essa questão da escuta, do conhecimento e do seguimento, né? Então tem que ter o tempo da escuta. Essas outras vozes, eles não escutam ninguém. Eles querem falar, eles querem cantar. E tem essa coisa da escuta, né? De escutar a realidade, de escutar a palavra de Deus, que também está no texto, na Bíblia, escutar as vítimas, né? Escutar quem sofre. Então, essa escuta, eu acho que é muito importante como uma questão de espiritualidade mesmo, né? Então, a gente tem que escutar, a gente tem que discernir para a gente poder se mover, para a gente ter essa questão do segmento, né? Eu acho que a gente não tem que ter pretensão dos grandes números, dos grandes públicos, mas a gente deve acreditar no poder da educação popular e das pequenas comunidades organizadas a partir da base. Excelente. Nancy, que papel tem o estudo da palavra em comunidade e a partir da realidade desse complexo de discernimento, interpretação e movimento? Eu acho que é fundamental. A gente não pode sair dizendo, eu ouvi a voz de Jesus. Deus falou comigo. Deus fala com a gente na vida, na realidade, fala no texto, e esse exercício da leitura do texto bíblico e da interpretação em comunidade a partir da realidade, é esse exercício que vai criando em nós as habilidades, a capacidade de discernimento, porque não tem uma voz de Jesus presa no texto. A gente precisa atualizar essa palavra para o tempo que a gente vive hoje. Mas a gente não pode lidar com revelações de pastores, padres iluminados que dizem e a gente engole. Então, é um exercício de leitura, cada geração tem que se colocar de novo diante da palavra, né, reconhecendo essa memória e de novo atualizar a palavra de Deus para a nossa realidade, para o nosso contexto, para que a gente possa discernir, interpretar e então se colocar em movimento, que é o segmento, né, do Evangelho. E que Jesus vai dizer em João 10 que não é só para as ovelhas que estão no aprisco,
muitas outras ovelhas, muitas outras pessoas fazem parte dessa comunidade. Então, não é uma pretensão de que nós temos a verdade da voz no Evangelho, mas é esse exercício de oração, de interpretação e de comunidade que desenvolve a capacidade de ouvir a voz. Nasci no meu tempo de pastoral da juventude, volta e meia eu ouvia a seguinte expressão: o maior desafio das juventudes é ouvir a voz de Cristo em meio a tantas outras vozes. E, de fato, hoje continua sendo, desafiador. Mas, baseado nesse evangelho, eu te perguntaria, já como chave de leitura para a gente concluir essa roda de conversa, na voz de quem a gente aprende a ouvir e discernir a voz de Jesus hoje? Eu acho que o próprio Jesus oferece essa chave, que a gente tem que atualizar para hoje. Então, são as vítimas, são aquelas pessoas que são oprimidas, exploradas. E Jesus deixou isso bem claro quando Jesus propunha essas metáforas de inversão. Quem quer ser o maior, que seja o menor, colocou uma criança no meio deles, Então Jesus vai apontar muito isso, que a chave para o reino de Deus é essa inversão de valores. Aqueles que não têm valor aos olhos da sociedade são aqueles onde a gente pode escutar, interpretar e atualizar a palavra de Deus. Tem um texto muito bacana que diz: as prostitutas e os publicanos vão receber vocês no reino de Deus. É beleza isso, de colocar as prostitutas, as pessoas que não eram aceitas, para dar as boas-vindas no reino dos céus. Então, Jesus oferece essa chave, essa voz, que é a voz que Maria ouviu, quando Jesus no jardim chama Maria, Essa voz de quem está sofrendo e de quem quer viver ressurreição, uma vida nova, uma vida de libertação, E a presença de Deus no nosso meio, Deus conosco, Deus, o Pai e eu somos um, O mais divino no mais humano, Deus conosco. E a gente tem que aprender a identificar essa presença de Deus. Maravilha, Nancy. E assim a gente conclui, essa roda de conversa desse 4º domingo da Páscoa. Muito obrigado, Nancy. Muito obrigado a cada um e cada uma que nos acompanha. E para concluir, para fechar essa roda de conversa, gostaria de deixar com vocês a música Viver, da Teca Calazans. Beijo no coração, um excelente domingo, uma excelente semana. Continuemos a celebrar e viver a Páscoa. Tem que ligar suas antenas, captar melhor frequências, dimensões e vibrações que no ar se sente. Tem que usar 5 sentidos para chegar ao relativo significado justo, simples, coerente. O mundo é bola, rola, rola, a gente sai correndo atrás, passageiro